Oh, glória. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. No versículo 1 diz o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Interessante observar essa ordem, essa cronologia. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Diga glória a Deus por isso. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que no capítulo 2, na verdade, do livro de Atos dos Apóstolos, eles estão aguardando aquilo que no capítulo 1, Jesus, antes de ser assunto aos céus, queria que você fosse comigo no capítulo 1. No versículo 3 diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Então, havia uma ordem de Jesus antes de subir aos céus. Depois de 40 dias, ele andou ressurreto com seus discípulos, ensinando acerca do reino de Deus. Todo esse ensinamento que Jesus estava dando aos seus discípulos está no livro de Marcos, capítulo 16. Capítulo 16 do Evangelho de Marcos está falando sobre tudo que Jesus ensinou a eles durante esses 40 dias. Falando para eles que se houvesse alguém enfermo, que ungisse com óleo, ele ficaria curado. Disse para eles que se eles pegarem serpentes, escorpiões, não vai acontecer nenhum mal. Que ainda que se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Se disser a esse monte, sai daqui e vai para lá, ele vai. Estava deixando uma ordem, estava deixando o testemunho. E aqui no capítulo 2 é o cumprimento disso. Eles estavam aguardando. Jesus falou: não saiam de Jerusalém, fiquem aqui. E eles estavam num lugar chamado Cenáculo, e tinham cerca de 120 pessoas reunidas nesse lugar. Até que chega o capítulo 2, chegando perto, próximo, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de acordo com a ordem que Jesus havia deixado, para que eles permanecessem no mesmo lugar. E Jesus falou: olha, João Batista vos batizava com água, mas virá o Espírito Santo e vai batizar vocês com fogo. Que coisa forte. Muitas pessoas não conseguem compreender o que significa esse batismo com fogo. Ou batismo com o Espírito Santo. Automaticamente, quando se fala em batismo com o Espírito Santo, está falando sobre o dom, a evidência de línguas estranhas. E na verdade não é só isso. O apóstolo Paulo, quando vai falar a Corinto, as suas 2 maiores cartas do apóstolo Paulo foi para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, por ser na Grécia, tinha muita dificuldade por causa da história grega, do gnotismo, dos semideuses, de deuses para tudo quanto é princípio e lugar. E eles tinham muita dificuldade de entender as coisas espirituais. E no capítulo 12 da sua primeira carta, ele vai dizendo assim: olha, eu quero ensinar vocês a respeito dos dons espirituais para que não sejais ignorantes.
E o falar em línguas estranhas é uma evidência. Mas muitas pessoas não vão falar em línguas estranhas, porque, como a própria Bíblia diz, conforme o Espírito lhes capacitava. E o Espírito Santo vai usar outras pessoas com outros dons. Não existe dom maior ou dom menor. A igreja criou essa visão de quem fala em línguas é o Superman. E aquele que tem um dom de socorrer não é nada. Mas o que fala em línguas edifica a si mesmo. Se não houver o falar em línguas com evidência ou com a profecia para interpretar as línguas, ela edifica só você, mas ninguém. E o socorro você edifica outras pessoas. Não existe nada maior, nada melhor. Deus dá a cada um conforme aquilo que cada um vai produzir. E no capítulo 2 vai falar sobre esse fenômeno extraordinário que de repente eles estavam esperando, mas eles não sabiam como seria. E de repente foi uma coisa muito forte, porque diz a Bíblia que veio veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu aquele lugar, encheu o cenáculo. E a partir do momento que aquele vento, aquele som de vento entra dentro daquele lugar, todos começaram a usufruir da mesma bênção. Não foi só para um ou para dois, foi para todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz, todos. Essa é uma promessa para a igreja, ficar cheio do Espírito Santo. É uma promessa para mim, para você. Como é que nós vamos suportar as adversidades? Somente cheios do Espírito Santo. Como é que nós vamos vencer na vida? Cheios do Espírito Santo. E isso é muito forte. E até Jesus, antes da sua ascensão, porque tudo começa, quero voltar aqui para que você possa entender a minha mensagem, um pouquinho complexa, mas eu quero que você esteja comigo. No capítulo 2 do livro de Gênesis, eu não quero voltar aqui e ler a Bíblia, senão a gente vai perder muito tempo. Mas no capítulo 2, no versículo 7, vai falar do primeiro sopro de Deus. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem vem do pó da terra. Soprou. Que coisa incrível. Essa palavra sopro, no original e em hebraico, significa ruach. O ruach de Deus. O sopro de Deus que traz a vida. Nós vamos observar, olhando já pelo Novo Testamento, nós temos essa dimensão, porque a Bíblia já está escrita, e a nossa geração é capaz de ter a revelação das Escrituras muito mais do que os antigos tiveram. Porque quando vamos falar da igreja primitiva, nós vamos observar que na igreja primitiva eles não tinham literatura do Novo Testamento. O primeiro livro a ser escrito foi em 49 depois de Cristo, que foi o livro de Colossenses. E logo em 52 depois de Cristo houve um terremoto e Colossenses foi destruído e nunca mais se ergueu. O primeiro livro disponível para a igreja cristã foi 49 anos depois da igreja ser fundada. Qual era a literatura deles? Os primeiros cristãos foram judeus de Jerusalém. Depois eles vão para a Judéia, vão para a Samaria, e depois o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, no capítulo 10 de Atos, o apóstolo Pedro tem uma revelação na casa de Simão, curtidor, que via os animais impuros para a nação de Israel descendo sobre um pano branco. Ele não entendia. Ele não teve uma revelação daquele sonho, daquela visão. Estava esperando a janta e num soninho ele tem aquela visão. E logo depois bate Cornélio, que morava em Cesareia Marítima, contornando o Mediterrâneo, e ele vai lá, bate na porta e pergunta: Pedro está aí? E Cornélio não era um judeu, e sim era um gentio. E a palavra então nunca havia sido pregada para outras pessoas a não ser os judeus.
E o apóstolo Pedro então entende que agora chegou a hora do evangelho alcançar a todo aquele que nele crê. E João 3,16 ter sentido. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo, não somente os judeus, mas o mundo. Por isso estamos aqui. Porque Ele nos amou, mesmo não sendo judeus, mas pelo sacrifício entramos na aliança que fomos enxertados da oliveira verdadeira, que o apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 11, glória a Deus por isso. Em Gálatas 3, o apóstolo Paulo vai dizer que agora as bênçãos de Abraão estão conectadas à igreja. Essa fusão sensacional de que Deus faz na história, através do sacrifício de Cristo, nos permite viver em novidade de vida. E a novidade de vida não tem nada a ver com o que acontece conosco. É uma condição interna, espiritual. Nós temos dificuldade de entender e muitas das vezes a nossa vida espiritual é mediante aos problemas ou não problemas. Se tem problema, está mal. Se está bem, a vida espiritual está boa. A vida espiritual não tem nada a ver com as condições externas. Não tem nada a ver com o que perdemos ou o que ganhamos. Não tem nada a ver com o carro, com a casa. Não tem nada a ver com a saúde ou a falta dela. A vida espiritual, ela está totalmente distinta, porque ela faz parte da parte material do homem, que é a alma e o espírito. E quando nós alimentamos o nosso espírito, nós sentimos a pressão do mundo na carne, na alma, mas o espírito é fortalecido. E esse espírito fortalecido, porque estamos conectados ao Espírito de Deus, que é a fonte de vida. E glória a Deus, porque nos dias maus nós podemos levantar a mão e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Porque nos dias de adversidade nós vamos levantar as mãos e dizer glória a Deus, porque a nossa vida não está conectada com as coisas que acontecem, sim com aquilo que Deus é e quem somos. É uma conexão daquele que me gerou e que eu estou gerado nele, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e a sua imagem e semelhança nos criou. Mas tudo começa pelo sopro, o sopro, o ruach de Deus. Quantos podem glorificar a Deus por isso? O vento na Bíblia é muito mais do que um símbolo ou uma forma de ilustrar o Espírito Santo. Porque para os antigos, principalmente para os judeus, o vento era o sinal de vida ativa, sinal da presença misteriosa de Deus, porque a presença de Deus é misteriosa. Ninguém pode ver, ninguém pode tocar, mas podemos sentir. E o sentir é algo tão especial, porque quando nós vamos falar dos sentidos humanos, alguns na fé podem não... Temos irmãos em Cristo por todo o mundo que não enxergam. Temos irmãos em Cristo que não ouvem, que não falam, mas todos sentem. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. A igreja primitiva começou a crescer no meio dessas perseguições. Primeiro dos romanos, que durou até o 4º século de uma forma bem incisiva. Muitos cristãos morreram por não negarem o evangelho. Outros foram mutilados. Na época de Cláudio, judeus e cristãos, judeus messiânicos que se converteram ao cristianismo, tiveram suas línguas decepadas para não adorar mais a Deus. Tiveram as suas orelhas cortadas para não ouvirem a palavra de Deus. Por isso que Deus, o próprio Deus diz, lá em João 4, dizendo o seguinte: eis que Deus está buscando os adoradores que adoram em espírito. Independente se enxergam, se ouvem, se falam, mas em espírito. Adoração espiritual.
O meu espírito conectado com o Espírito de Deus vai gerar a Bíblia, a boca fala do que o coração está cheio, mas muitas vezes a boca fala do que o coração está vazio. A gente fala porque tem que falar, ou fala porque não tem outra opção. As nossas palavras muitas das vezes viram jargão nas nossas orações, nas nossas ministrações. Repetimos as mesmas coisas porque não estamos vazios. O Espírito Santo, o ruach, o vento de Deus era o sinal da presença misteriosa dele. Em qualquer momento, quando o vento soprava, quando o ruach chegava, Deus se manifestava de uma forma extraordinária. Deus se manifestava de uma forma poderosa. Eu lembro de Ezequiel quando estava em Babilônia, e um profeta que se levantou em Babilônia, e no momento Deus leva ele uma visão no capítulo 37, todos nós conhecemos, e ele diz, olha, por acaso esses ossos vão reviver? Ele diga, Senhor, tu sabe, então profetiza. Ele começou a profetizar, os ossos se bateram, os tendões, a carne, tudo bem, ficaram em pé, mas faltou o quê? O ruach. E aí ele diz, vento que vem dos 4 cantos da terra, sopra sobre eles. Então aqueles homens que eram só alma vivente, viraram espírito vivificante. E eles começaram, uau! Deus, a vida de Deus dentro de nós nos torna pessoas diferentes. A igreja sem o Espírito Santo é a igreja do pós-tribulação, onde nós vamos muitos, nós não, eu não, ninguém aqui. Mas aqueles que não forem arrebatados, depois vão tentar clamar e sentir Deus, mas o ruach não haverá mais aqui na terra. Eles vão tentar sentir o que não se sente mais. Eles vão tentar chorar e não vão conseguir mais. E muitas das vezes nós estamos perdendo grandes oportunidades de chorar, de se render, de confessar, de reconhecer que Ele é, e nós não somos nada, como o nosso diácono abriu o culto aqui. E eu quero então continuar falando que o vento, o ruach, era a própria vida de Deus, incutida dentro do homem, aquilo que lhes dá dinamismo, que dá força, capacidade, movimento. E eu quero levar você para a criação, e nós vamos ir e voltar ao mesmo tempo, porque é importante para a nossa compreensão da mensagem hoje, quando começa o cenário de que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movimentava sobre a face do abismo, e Deus começa então a criar, no meio daquela cena, a terra sem forma, um caos, o Espírito Santo mantendo aquilo em movimento. E Jesus estava onde? Aí o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 19, dizendo que Cristo era o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Antes que Adão pecasse, Deus já tinha um plano perfeito. Uma vez um aluno meu me perguntou assim, na minha sala, uma pessoa até muito estudada, e perguntou para mim assim, bispo, se Deus sabia que Adão ia pecar, por que botou a árvore lá? Eu falei, não, você não está entendendo. Ele colocou e deu o direito ao homem, o direito de escolha. Mas, se o homem não comesse, estaremos eternos até hoje. Mas se comesse, Cristo já era morto antes da fundação do mundo. E o plano de Deus era perfeito. Só que a manifestação de Cristo só acontece aqui, agora. Porque no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4, vai dizer que Jesus Cristo se manifestou na plenitude do tempo, quando aprove a Deus a gerar em Maria o segundo Adão. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 43, vai dizer que o primeiro Adão foi alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante.
existem duas naturezas humanas que Deus criou. Primeiro, o homem, e todos nós que nascemos debaixo de um relacionamento sexual, de um homem ou mulher, como nós, vamos nascer debaixo do pecado adâmico. Mas Cristo não foi gerado no fruto, não foi concebido por um ato sexual. Ele foi gerado pelo Espírito, e ele passa a se chamar então o segundo Adão. E através do segundo Adão, perfeito, que morreu, imputindo literalmente o sacrifício do Antigo Testamento, que se pegava um animal, um cordeiro, até 4 anos, perfeito, sem defeito, imaculado, se sacrificava no altar do holocausto, e depois o sumo sacerdote levava até o Santo dos Santos e aspergia com seu polegar direito sobre o propiciatório. E uma vez por ano, quando isso era feito, lá em Levítico 16 conta essa história, e uma vez por ano, quando se fazia isso, o pecado do povo era perdoado. Agora Cristo é o próprio sacrifício, para que nunca mais houvesse derramamento de sangue. A única coisa que nós fazemos é comemorar e celebrar a ceia do Senhor. Quantos estão entendendo, digam amém. Agora não há mais necessidade, e Deus é tão lindo que permitiu que o templo fosse destruído e só ficasse o muro ocidental. Porque se o templo fosse reconstruído nos dias de hoje, voltaria o sacrifício dos judeus. E nem os judeus conseguem mais sacrificar, porque o sacrifício foi superior de Cristo, para que todo judeu, para que todo brasileiro, para que todo americano, para que todo africano, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Aqueles lugares mais longínquos do mundo, onde a voz profética de alguém chega, aquelas pessoas que se rendem a Jesus, eles vão fazer parte da comunhão conosco, do partir do pão, eles vão nascer de novo, eles vão se alegrar, e muitas das vezes nós usamos até para conjecturar. Outro dia eu vi uma postagem, não foi ninguém daqui, naquele negócio do Rios, quando a gente não tem que fazer, ficar vendo aquilo, e tinha uns menininhos na África, descalços, coitados, muito magros, e dançando e louvando a Deus. E nós usamos isso para conjecturar para a nossa realidade de hoje. Sim, é possível, mas algo que me chama muito mais atenção do que fazer uma comparação, porque mesmo fazendo a comparação, a gente não se desperta. O que me leva e o que me choca mais é saber que aquelas pessoas conseguem adorar a Deus sem nada. Porque a condição de louvar a Deus não está conectada ao que tem ou ao que não tem. É uma liberdade espiritual, interior. É uma liberdade do Espírito. E quando o Espírito entra no nosso espírito, quando o Espírito de Deus entra em nós para governar a nossa vida, não tem mais eu, não tem mais você. E aí nós vamos adorá-lo em qualquer momento, em qualquer realidade, em qualquer circunstância, porque Ele é Deus. O Espírito dele conectado no meu espírito faz com que nós, tanto o meu espírito e o dele, adoremos ao Espírito de Deus. Aleluia. Então nós temos que deixar de ser muito emocionais para nos tornarmos mais espirituais. Tem muita gente vivendo a vida espiritual no âmbito das emoções, está mal espiritualmente, não sabe o que fazer e está colocando isso na conta de Deus. Você não está sendo espiritual. Você não está entendendo o poder que está dentro de você, ou talvez você não seja liberto ainda de verdade. Porque a liberdade de Cristo, ela é muito poderosa. A liberdade de Cristo te leva além das circunstâncias. A liberdade do Espírito te leva além dos problemas. A liberdade do Espírito nos faz entender que a alegria do Senhor é a minha força, que a presença de Deus é o meu tesouro, que a glória de Deus é a minha conexão, que o poder de Deus na minha vida para me movimentar, para me deixar vivo, é mais importante do que aquilo que vai gerar para que eu conquiste coisas. As coisas estão ficando em primeiro lugar, e a ação do Espírito está ficando por último, e a igreja se torna fraca, igreja emocional, que nunca precisou de tanto coach como nos dias de hoje, para equilibrar suas emoções, e só se fala de emoções,
E a vida espiritual está onde? Cadê o ruache de Deus sobre a igreja? Cadê o sopro de Deus sobre a igreja? Que quando vem, todos são cheios e começam a lourar e louvar ao Senhor. Quero levar vocês a entender esse momento dos discípulos de Atos 2. Eles eram discípulos, vieram financiados por algumas pessoas, a obra. E quando Jesus é assunto aos céus, isso seca, isso fecha. Até que Pedro começa a pregar e as pessoas começam a se converter. Eles estão em Jerusalém, mas serão homens da Galileia. Quando vamos ler um pouquinho do historiador do primeiro século, chamado Flávio Joséfo, que vai relatar esse princípio da igreja, ele vai falar algo muito interessante, muito interessante, que coisas que a gente guarda no nosso coração, não só para replicar ou para retórica, mas sim como estampar, guardar, vivo dentro de nós. Ele diz o seguinte: eram pessoas pobres morando, habitando num cenáculo emprestado no lugar de gente rica, aguardando não uma oferta, não estavam aguardando um financiamento poderoso ou de um grande empresário que iria chegar lá para promover os discípulos, mas estavam aguardando o poder dos poderes. Porque quando o poder dos poderes está dentro de nós, ele é capaz de movimentar a nossa vida. E a partir do momento que ele é capaz de movimentar a minha vida, que ele é capaz de movimentar a sua vida, aí sim nós vamos começar a entender aquilo que Jesus falou, que nós devemos de buscar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, porque as demais coisas são justamente o que nós não podemos comprar. Nós estamos buscando as demais coisas e não estamos conquistando. Isso está cansando, levando fadiga, porque essa aí é Deus que vai nos dar. Nós estamos indo atrás daquilo que Deus quer nos dar gratuitamente. A nossa parte é buscar o seu reino, colocar o nosso espírito diante dele e dizer: Senhor, Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Eu te louvo nessa manhã, eu te louvo por essa chuva, por esse turbilhão de problema, porque isso não é maior do que a Tua presença. Se alguma coisa for maior do que a presença de Deus na sua vida, cuidado, um daqueles mandamentos pode te condenar. Não terás outros deuses. Imagina você servir a um Deus chamado desgraça, cansaço, fadiga. Ele não pode governar a sua vida. Nós sentimos, mas não podemos deixar ele ter poder de governo. Estamos precisando aqui nessa noite do ruache. A igreja precisa do ruache, precisa do vento que vai trazer os mistérios da presença de Deus. Mas mal conseguimos levantar a mão sem prestar atenção no bispo, sem prestar atenção quem está tocando, quem está louvando. Nós estamos muito longe. Estamos esperando, mas fora do cenáculo. A ordem de Jesus era: calma, fiquem aí, esperem. Primeiro dia, não veio, hein? Será que vai vir? Segundo dia, não veio. De repente, quando aprouve a vontade de Deus, até porque para Deus mandar o ruache, não pode mandar o ruache de qualquer jeito. Tem que ser um ruache que vai descer uma vez só e vai marcar a sua vida. Há 37 anos atrás, esse ruache invadiu a minha vida e nunca mais se apagou. Eu não estou falando de 3 dias, de 37 meses, estou falando de 37 anos, que essa chama queima sem parar. E eu posso dizer para você nessa noite: deixa o ruache soprar. É uma marca, não é um movimento, não é um culto de movimento que daqui a 3 dias não tem mais nada. Nós nos contentamos com isso, de culto em culto. Parece que é homeopático, um pouquinho aqui para segurar até domingo, porque se não tiver uma dose no domingo, a pessoa vai embora, a pessoa vai se desviar, porque o mundo está chamando.
E nós ficamos assim, no conta-gota espiritual, onde o ruach ele enche de tal maneira que você não precisa mais. Você já, porque o culto é nosso, o culto não é do ministro, o culto não é do bispo. Se eu entro aqui para adorar a Deus, não tem como. Vocês vão contagiar aquele que estiver fora da presença de Deus. Quando uma igreja se reúne para orar, quando uma igreja se reúne para adorar, quando as pessoas entram pelo templo, esquecem um pouquinho, entram, porque tem muita gente que entram depois, que estão lá fora conversando na cantina, e depois entram 8h10, 8h15, aqui já no segundo louvor, não estão entendendo nada. É um dia que não volta mais. E aí vai se conectar como? Não existe isso. Tudo na nossa vida existe um preparo. Para tudo existe um preparo. Para tudo existe um tempo. Muitos têm a concepção errônea de que o Espírito Santo age apenas em alguns momentos. E nos esquecemos de que estamos cercados pela ação contínua de Deus. Deus é fonte. A palavra de Deus é fonte. Quando eu leio, eu bebo. Eu vou dizer uma coisa para você. Na verdade, quando eu comecei a oração da meia-noite, comecei por mim. Eu precisava orar. E quando eu separei esse tempo, já há muito tempo, eu tenho 2 momentos de oração, uma meia-noite e umas 3h da manhã. Primeiro, quando as pessoas estão começando a dormir, no momento que Deus está só me ouvindo. Quando está todo mundo morgado, é o tempo que Deus tem para me dar uma atenção maior. É a hora da guerra, da batalha. E eu comecei, Deus falou comigo, compartilha isso. Faz, algumas pessoas vão ser abençoadas. E eu vou dizer uma coisa para você, cara, que legal. Tem pessoas que estão fiéis ali todos os dias, que eu sei que estão abrindo mão de dormir, que talvez chegam em casa, vem aquele soninho assim, mas não, tem que ficar acordado, porque tem oração meia-noite, que coisa especial. É o ruach de Deus na vida de alguém. É o ruach, não é porque, eu já fui na igreja hoje, daqui a pouco eu estou sendo arrebatado. Você pode vir terça, você pode vir quinta, domingo, você pode participar do evangelismo, você pode fazer visita nos lares, você pode fazer tudo, mas você pode não ter nada. Não é o fazer, é o ser. É o desejo de estar com Ele. Eu não faço isso para movimentar o meu Instagram, eu não faço isso para ganhar seguidor. Eu quero compartilhar com alguém de alguma palavra em algum momento e fazer com que aquele dia seja um dia especial. E eu tenho certeza que todos aqueles que oram antes de dormir têm um dia diferenciado. Porque meia-noite é a hora que termina o dia e começa outro. Então você está agradecendo a Deus pelo dia que terminou, está consagrando os primeiros minutos. Não tem como o dia dar errado. Não tem como, o Senhor vai fazer algo sobrenatural. E automaticamente nós estamos ativando esse ruach de Deus. É a vida de Deus que entra na nossa casa todo dia meia-noite. É a vida de Deus que está entrando na nossa vida. É a vida de Deus que está entrando em nós. Aí vamos para o culto. Aí depois vamos participar da palestra. E vamos nesse vento do Espírito. Ei, aleluia. Não como um ritual, mas como uma necessidade. Eu não sei quanto a você, mas eu sinto necessidade de Deus. Deus não é o meu tempo vago. Deus não é alguma coisa que em algum momento eu vou lá levantar minha mão para Ele. Ele é o primeiro e o fim na minha vida. Tudo começa para Ele e termina para Ele. Tudo que eu tenho é dEle. Tudo que eu sou é por causa dEle. Tudo que eu ainda vou me tornar é por causa dEle. Deus teve muita paciência comigo. Deus teve muita paciência comigo. Quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, muito obrigado.
Porque ele poderia desistir de mim. Rebelde, chato, cheio de problemas, cheio de traumas, difícil, pessoa difícil. E aí Deus não desiste de nós, constrange. Sabe, quando você às vezes quer falar assim, não, eu não quero mais, eu vou largar a igreja porque eu não sou digno. Muita gente tenta, aí Deus, que para com isso, todo mundo que está lá igual a você, só que não mostra. Porque quando eu comecei a conhecer o que era a igreja, o que são as pessoas dentro da igreja, eu falei, uau, como é que pode certas coisas ter dentro da igreja, não é? Mas tem, faz parte, são gente. Uns que são tratados, outros não deixam ser tratados. E a gente vai ver gente boa e gente ruim. A gente vai ver as mesmas pessoas com a mão levantadas, um levantando e protegendo o irmão, outros participando de fofoca. Nós vamos ver pessoas fiéis nas suas ofertas, nos seus dízimos. A gente vai ver os ladrões pegando aquilo que não pertence. Nós vamos ver pessoas que estão dispostas a se doar e vão ver aqueles que não querem fazer nada. Isso não é a nossa parte. Essa é a parte de Deus. E Deus teve paciência comigo. Contigo tem paciência, Deus? Ou você é muito bom? Hã? Quem aí Deus tem paciência com você? Eita. Você pode dizer obrigado, Senhor, por me amar sempre. Como o Espírito Santo, o vento, o ruache nos envolve, ele também nos movimenta e quer guiar a nossa vida em qualquer lugar, em qualquer momento. Você pode estar na rua e às vezes você quer pegar uma rua e o Espírito Santo diz, não vai por aí, porque ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele diz, não entra aí. Opa, não posso entrar, não vou entrar aqui, estou sentindo de Deus, né? Guiar os seus passos, os seus caminhos. Olha o livramento que Deus está te dando, que você nem sabe quando você não entrou naquela rua. E você saiu correndo na estação de trem, o trem partiu e você... E Deus estava te livrando de um assalto, de um perigo. Porque Ele movimenta a nossa vida. É Ele que nos levanta pela manhã. É Ele que nos levanta pela manhã, nos faz olhar no espelho e dizer assim, eu tenho mais um dia de vida. Se não fosse o Senhor, na nossa geração estaríamos todos deprimidos, estaríamos todos arrasados, destruídos emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, mas o Espírito de Deus não nos deixa ter esse sentimento. Eu vou confessar uma coisa, tem dia que eu quero ficar mal, já viu isso? Mas Ele não deixa. E eu falo, obrigado, Senhor, porque está arriscado um dia a gente ficar mal e nunca mais voltar. Ele não deixa, Ele te puxa, Ele te alegra. Não tem motivo nenhum para se alegrar aquele dia, mas você tem uma alegria que você não entende. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que as pessoas ao nosso lado vão dizer assim, cara, como é que esse cara está em paz? A vida do cara, mas você consegue estar em paz, porque o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza, é o meu baluarte. Oh, que presença é essa? A presença de Deus. A presença de Deus que quando estamos em casa, quando as mulheres estão em casa, preparando os afazeres de casa, aquelas que podem fazer isso, né? Porque tem muitas que trabalham muito, estão lá fazendo a comida e de repente são visitadas por Deus. Estão limpando a casa e de repente colocam o louvor e aquele louvor vai batendo, vem e para tudo para chorar e se alegrar em Deus. Não chorar porque está deprimido, mas chorar porque a presença de Deus nos faz chorar. É uma emoção incontida. É uma emoção que não se contém. É uma emoção que vai além das nossas estruturas humanas. A presença de Deus é algo tão forte, é tão poderoso, que
te trouxe aqui nessa noite, mesmo diante de tudo que você está vivendo. Olha onde você está. É o vento de Deus que soprou lá na sua casa e falou assim: ó, vai à igreja hoje, vai me adorar a igreja hoje, vai me adorar na igreja. Vai lá junto com os seus irmãos, levantar as mãos. Vai lá me exaltar. Oh, aleluia. Diga glória a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é um vento, mas ele é uma pessoa. É uma pessoa de relacionamento. Você consegue você consegue entender, ou por algum momento você já sentiu na sua vida que tem uma outra pessoa dentro de você? Que é isso? Isso é um negócio, não tem como explicar. É o vento impetuoso, é o sopro que passa sobre nós. Aí você está ali e você está sentindo a presença de Deus. Uma vez eu tive uma experiência, eu estou lembrando aqui, são muitas, mas lembrei de uma agora. Alguns anos atrás eu tinha que ir, como sempre, em muitos bancos, né? Aí eu estava na Caixa Econômica, naqueles dias que todo mundo pega a sua farpela. Era uma fila muito grande, e eu estava com muita raiva. Pensa numa pessoa com raiva, aquela fila não andava, e uma confusão, e eu fui escolher logo esse aqui de Bangu. Depois que eu descobri que tem um ali no Malé, que é, ó, moleza. Mas foi anos de sofrimento nesse aqui. Eu estou lá e a coisa não andava, e uns velhinhos arrumando confusão lá na frente, que velhinho arruma confusão demais. Ô raça para arrumar confusão, os velhinhos. E eles lá arrumando a confusão, entra, não entra, e eu muito chateado, eu falei: Deus, o que é isso? É muita prova. Já não chega o que eu estou passando. Ainda esse banco com muita raiva. E o troço não andava, e vai, mais de 2 horas na fila, aquela coisa toda, e até que começou a andar, aí deu aquele clarão assim, andou, falei: glória a Deus, já era só para entrar na parte do caixa eletrônico. Não mudou nada, era só para entrar no banco. Quando eu olhei, eu falei: nossa, eu vou desistir. Mas tinha que pagar, era o FGTS, se não pagasse FGTS, aí tem que recalcular, e não queira nem saber quanto de juros entra. Eu tive que ficar, e eu cheguei, devia ser 1 hora, era 4h30, eu estava dentro ainda, uma fila imensa. E quando deu 6 horas da tarde, eu estava num ápice de nervoso, que tinha um senhor na minha frente, que ele olhava, toda hora para mim, falando: não dá, né, isso aqui. Eu já estava a ponto de agredir aquele homem. E eu virava para trás e ele ficava assim, né? Uma coisa que eu odeio quando a pessoa fica falando comigo e me tocando. Nossa, isso é uma coisa estranha, né? E aí eu virava, ele, E eu falei: Senhor, não dá, Senhor, é muita prova. Aí pensa numa pessoa com raiva. Você já ficou com muita raiva? Quem já ficou com muita raiva? Ninguém. Todo mundo aqui vai para o céu, né? Alguém já ficou com muita raiva, mas muita raiva de irar e pecar? É essa aí. E eu estava ao ponto de explodir. Aí eu comecei a cantar aquela música assim: porque me resgatou, porque me trouxe aqui. E eu comecei a louvar aquela música, de repente comecei a chorar na fila. Vai entender? É um vento, de repente o vento sopra onde a gente menos imagina. E eu comecei a sentir a presença de Deus, e aquela fila não significou mais nada. Aquele tempo em pé não significou mais nada, porque Deus me visitou naquele lugar, tipo assim: meu filho, eu estou com você nessa fila. Parece uma coisa boba, mas é o nosso dia a dia. E aí eu fui, paguei a conta e fiquei impactado aquele momento todo, aquela noite toda, por causa daquela visitação, o ruach de Deus nos dias
confusos, nos dias, Ele vem. Ele vem. É só a gente falar com Ele. Só a gente chamar por Ele, Ele vem. Ele vem. Elias, quando fugiu de Jezabel e Acabe, ele pede a morte e depois se esconde numa caverna. Elias estava acostumado com coisas poderosas. Ele ora, o fogo desce do céu, queima o holocausto. Era um homem envolvido no fogo, no movimento. Se Deus mandasse um fogo, para ele seria só mais um momento igual a qualquer outro da vida dele. Sabe como é que ele entende quando Deus fala com ele? Quando Deus manda a brisa. A multiforme sabedoria de Deus, a multiforme manifestação de Deus. Quando a gente está acostumado muito com fogo, Ele não responde no fogo porque a gente não vai entender. Aí Ele responde na brisa. Mas sempre trazendo uma resposta, uma resposta, uma resposta, uma resposta. Ele quer se movimentar dentro de nós, Ele quer agitar a nossa vida. Ele quer fazer você parar de olhar apenas para o problema, olhar apenas para a dificuldade. Ele quer que você viva além disso. Nós podemos viver além disso. E o nome que se dá a viver além disso chama-se fé. A fé nos leva além das circunstâncias. A fé nos leva além dos problemas. A fé nos leva a um lugar chamado Santo dos Santos. Só eu e Ele. Só você e Ele. Como seríamos cristãos diferentes, todos nós aqui, se permitíssemos que o vento de Deus soprasse a todo instante as velas do nosso barco, para que fosse de fato o condutor das nossas ações. Ele é uma pessoa. O vento sopra onde Ele quer e ouves a voz dEle. Quando Ele desce, Ele movimenta, o que acontece? Todos começam a falar. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica assim. Porque o Espírito Santo impulsiona você a, aleluia, glória a Deus, aleluia. Isso não tem nada a ver com cultura, se é igreja tradicional, se é neopentecostal, se é estou falando do sopro, estou falando de doutrina. Eu não estou falando de doutrina, eu estou falando do movimento, do sopro de Deus. Ninguém fica sem abrir a boca, ninguém fica sem chorar, ninguém fica sem clamar, ninguém fica sem adorar. Quando o Espírito Santo de Deus desce, o pregador não precisa ficar pedindo para dar amém, para dar glória a Deus, para bater palma. Eu não peço ninguém para bater palma. Bate palma quem está cheio, quem não está não bate. Não vamos sensacionalizar o culto, porque nós vamos alimentar sempre o velho homem, não o novo. O novo homem tem razão. Eu sirvo a Deus porque eu quero servir a Ele. É uma decisão minha. Eu não vou para o mundo porque eu não quero. Eu vou servir a Deus até o final da minha vida porque eu entreguei, eu dei minha palavra a Ele, como eu dei a minha esposa quando eu casei com ela. Quando eu casei com a minha mulher, eu falei assim: para isso empenho a minha honra, e a minha palavra vale mais do que 50 milhões de reais. Palavra. Não foi uma reuniãozinha para depois se quebrar, sem sentido. Eu dei uma palavra, eu empenho a minha honra a você. E eu falei para Deus: eu entrego a minha vida a Ti, entreguei mesmo. É uma decisão. É decisão. Vamos parar de arrumar desculpa dos altos e baixos e vamos deixar o vento soprar aonde Ele quer soprar. Vamos parar de achar culpados para a nossa fraqueza espiritual. Vamos parar de dizer que a igreja A, B, C é fria,
Porque se é frio e você habita dentro dela, você é frio. Porque se tu fosse quente, esquentava a igreja. Se Noé mudou uma geração, quanto mais um crente cheio do Espírito Santo, ele muda a história de uma igreja. Ele entra aqui, ele começa a falar em língua sozinho e acender todo mundo, incendeia todo mundo. Nós temos o hábito de colocar a culpa em A, B, C, D. Para com isso. A verdade é que o Espírito Santo já não está quase muito soprando, porque nós não damos liberdade para isso. Nós vamos sair daqui amanhã para fazer, sabe o quê? O que nós queremos fazer. Nós vamos sair daqui amanhã para fazer, sabe o quê? O que nós queremos fazer. E será que é isso? Você já parou para pensar? E tem que ser muito homem de Deus para fazer isso, muita mulher de Deus para fazer isso. Você já parou para fazer uma oração a Deus? Será que você teria coragem de dizer assim: Senhor, será que tudo que eu faço, será que o meu trabalho é a sua vontade? E se Deus falasse para você: não, larga isso aí, isso não é, eu nunca te dei isso para fazer. Nós vamos largar? Não. Vamos insistir naquilo que Deus não nos deu. Como é que o Espírito Santo vai governar a nossa vida? A gente faz escolha e depois chama o Espírito Santo para dirigir as nossas escolhas. Não é assim que funciona. Fiquem aí e esperem. Esperem. Eles tiveram que esperar. Ninguém foi lá e falou assim: não, vamos fazer um movimento aqui, vamos fazer uma oração para o Espírito Santo. Eles poderiam se reunir, orar, fazer o que for. O Espírito Santo vem de repente. Quando a gente coloca a nossa vida e fala assim: Senhor, a minha vida está aqui, e confia nele, ele vai guiar, ele vai direcionar. E aí nós temos que seguir a direção do Espírito. O vento sopra onde as vozes vão se levantar. Nós não podemos nos esquecer de que Deus está conosco agora. E Ele está trabalhando. Amém? Está trabalhando ou não está? Ele não para. O Espírito Santo está. Quando há um perigo, Ele intercede, porque Ele é intercessor. Quando o Espírito Santo está vendo que a gente está indo para o caminho errado, Ele: Pai, não deixa ele se perder. Mas a gente é muito teimoso. A gente passa por cima da intercessão do Espírito de Deus, porque Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Sabe que Ele fala: Deus, o que a gente não faz por Ele, Ele faz por nós. O que a gente não consegue fazer por Ele, em chamar a atenção dEle, Ele chama a atenção de Deus por nós, porque Ele intercede. E Ele está lá: Deus, não deixa o Flávio, não deixa, é meu servo, não deixa, eu estou com ele aqui, não deixa. Que amor é esse? Que amor é esse? Ninguém vai te amar assim. Ele faz o que a gente não faz com Ele. Estamos muito religiosos. Religiosos demais. Vamos aqui, lá, acabou. São as mesmas palavras, as mesmas. Isso tem que nos incomodar. Isso tem que mexer com as nossas. Essa palavra hoje não tem nada demais, não tem Mike Murdock, não tem Silas Malafaia, não tem ninguém aqui, mas tem um servo de Deus falando para você alguma coisa muito profunda. Se essa mensagem não mudar as nossas estruturas, nós estamos profundamente na religiosidade. Nós estamos religiosos. Estamos como os escribas, fariseus, saduceus, como os essênios, como os macabeus, como os ptolomeus. Carregando um título, carregando uma fama, mas longe, tão longe do vento dele, do ruache dele.
Nós temos que ter sensibilidade a esse vento. Nós precisamos voltar à sensibilidade. A sensibilidade, precisamos voltar à sensibilidade da presença de Deus, que é doce, é poderosa, é majestosa. Eu me nego a acreditar nessa geração que vive de momento. Acabou o culto, acabou tudo. Amanhã já não tem mais nada. Será que é isso que te segura na presença de Deus ainda? O medo do inferno? O medo de sofrer? E nós estamos perdendo a oportunidade de nos render e dizer: vem, Senhor, governa a minha vida. Se tu mandar eu sair daqui, eu saio. Se tu mandar, o que eu vou dizer para Abraão, que Deus mudou a vida dele depois de tudo pronto? Sai, ele foi. Uma geração plantada, sem movimento. A vida não se movimenta, as coisas não se movimentam. Sempre as mesmas histórias, sempre os mesmos problemas, sempre os mesmos fracassos, sempre as mesmas dificuldades. E temos um Deus que, enquanto a gente está parado, pensando no que pode dar ou não certo na nossa vida, o Espírito Santo está. Não podemos mais viver indiferentes à pessoa do Espírito Santo, como se estivesse preso num lugar, ou surgisse na vida de vez em quando. Ele não é uma pessoa que entra e vai embora. E eu quero terminar essa mensagem dizendo uma coisa para você. O Espírito Santo, ele entra, mas se ele sair, ele não volta. A não ser que haja um quebrantamento. Não se ilude que o espírito de Sansão não habite na igreja. Porque a minha Bíblia diz, o versículo mais terrível de toda a Bíblia Sagrada, que quando ele conta o segredo para Dalila, Filisteia, corta o cabelo dele e diz assim: os filisteus estão vindo aí. E ele diz: eu vou acabar com eles. Aí o versículo mais terrível da Bíblia diz: e Sansão se esqueceu de que Deus não era mais com ele. E muitas das vezes nós estamos assim, cheios, sem nada. Cheios de confiança no nosso braço forte. Tiago 4,13 diz o seguinte: que é a vossa vida, senão como uma neblina, que vem e logo se dissipa. Para pensar quanto tempo você abandonou esse vento. Há quanto tempo o Espírito Santo não tem mais poder para movimentar a sua vida? Há quanto tempo o Espírito Santo não está mais te impulsionando, está te movendo para perto dele, em primeiro lugar, depois para as coisas da vida. Vamos voltar, gente. Ontem foi o dia das crianças. Vamos voltar a ser criança. Vamos voltar a ser criança. A criança, ela se largar a mão do pai, ela fica desesperada, porque ela sente essa proteção. Aí quando a gente cresce, a gente não quer mais andar, né? Andar com a mão dada com o pai, com a mãe é mico.
Isso faz parte do crescimento. Então a gente precisa voltar a ser criança e dizer: Senhor, Senhor, se eu largar a sua mão, eu vou me perder, Senhor. Senhor, se eu largar a sua mão, eu vou sofrer. Se eu largar a sua mão, eu vou fazer escolhas erradas. Se eu largar a sua mão, eu vou pecar. Se eu largar a sua mão, eu vou acabar com a minha vida, Senhor. Voltar a ser como criança. Ontem teve a festinha das crianças da igreja, e as crianças zoando aquilo tudo lá, que as crianças da Vila Kennedy é sinistro. Mas as crianças felizes, com um brinquedinho, com um cachorro quente, com as coisas, e você via aquele... A gente precisa voltar a isso. A criança você bate, não pode mais falar isso. A criança você põe de castigo, passa 5 minutos, ela está assim: pai, eu te amo, me perdoa. Porque a criança, ela precisa do pai. E eu quero dizer para você que a gente não pode ficar como filho. Eu não quero falar do filho pródigo, mas aquele que ficou em casa. Às vezes a gente está dentro da casa e longe do pai. E para muitos houve uma necessidade de sair, para que chegasse lá fora, sentisse saudade dele. A gente está dentro da casa do nosso pai e às vezes a gente não está tão longe dele. Tão longe dele. Ele está aqui nessa noite. Ele quer voltar de verdade, sabe? Não um culto de quinta-feira só. Ele quer voltar a ser Senhor da sua vida. Ele é o seu amigo. É o único amigo que a gente pode conversar, sem que nos julgue, sem que nos condene, sem que aponte o dedo. É o único que a gente pode falar a verdade de tudo que a gente é e de tudo que a gente sente. Ele está aqui nesse lugar. Ele está chamando os seus filhos: filhos, vocês estão em casa. Quando o povo de Israel volta, eu vou terminar aqui, prometo. Quando o povo de Israel voltou de Babilônia, Vanessa, eles reconstroem o muro. O livro de Neemias conta essa história. Ouça isso. Ouça com atenção isso. O livro de Neemias conta a história dessa construção, reconstrução do muro. Depois eles reconstroem suas casas. Depois eles vão se preocupar com o templo. Só que o templo, foi destruído por Nabucodonosor. Estava em ruínas. Esdras, que era contemporâneo de Neemias, e escriba era aquele no Antigo Testamento que prescrevia as leis nos papiros. Então eram os mais sábios, porque eles escreviam para que pudesse se expandir para as pessoas. E eles vão começar, antes de reconstruir o templo, Sabrina, eles vão fazer uma limpeza. Tudo muito destruído, tudo muito acabado. E de repente Esdras está lá procurando e tirando as madeiras queimadas e tirando tudo para haver um novo recomeço. Sabe o que ele acha? Dentro da igreja, dentro da casa, ele acha a lei. A lei perdida dentro da casa. A bússola do povo de Israel no meio dos escombros.
Eles fizeram tudo primeiro. Protegeram suas casas, suas famílias. E por último, foram se preocupar com a vida espiritual deles. Quando Esdras acha, ele reúne a assembleia e põe o povo para sentar para ouvir. Ele começa às 8 horas da manhã. Aquele povo estava tão longe, 70 anos em Babilônia, tão distantes da presença de Deus. E ele começa a ler, e aquele povo então começa a ouvir. Diz a Bíblia que todos choravam, saudade do Pai. Era meio-dia, e Esdras ainda ministrava, e eles ali ouvindo aquilo que já não ouviam tanto tempo. Ei, não deixa perder, porque pode ser que você não ache mais, entende? Curve a sua cabeça, quero orar por você nessa noite.